Olá, galera! Beleza, pessoal? E aí, como é que nós estamos? Vamos a mais um Rumo à Posse. Que maravilha! Certo? Não se esqueçam de divulgar o nosso trabalhinho, de falar com todo mundo, chamar os amigos, colegas de trabalho, familiares para participarem. Deixem aquele like legal, né, para o nosso trabalho. Não se esqueçam também de que na quinta-feira nós temos a nossa live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a banca Cefet Bahia. É uma banca muito interessante, faz umas provas legais. As questões de interpretação de textos não são difíceis, não são com aquelas pegadinhas horrorosas, não é tipo FGV. Né? Bom, enfim, agora vamos falar sobre algumas coisas, algumas características dessa banca. Então, por exemplo, uma prova de 10 questões, você vai encontrar 2, 3 no máximo de interpretação de textos. Agora, uma coisa que eu percebi que em algumas provas caiu isso aqui, ó. Montagem de textos, coesão textual. Cara, lembra muito a ESAF. A ESAF em todas as provas. Isso não acontece em todas as provas dessa banca, não. Mas em algumas eu vi. Pelo menos 3 ou 4 provas eu vi isso acontecer. Inclusive eu trouxe uma questão. O cara pega um texto, certo? Recorta em 4, 5 partes, embaralha e manda vocês colocarem em ordem. Certo? Cara, ESAF em todas as provas praticamente isso caía. Praticamente todas. Tá? Então, pior que é o seguinte, depois que você pega a malandragem, isso não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. Como eu vou corrigir uma questão dessas, vocês vão ver qual é o macete para chegar à resposta. Legal? Todas as provas, todas, a gente encontra questões de conectivos. Todas. Às vezes mais do que uma. Eu cheguei a ver uma prova com 3 questões de conjunções. Então, a quantidade de questões de conjunções é enorme. Certo? Então, muita atenção a esse assunto. Preposição. Também cai valor semântico de preposição, mas de uma quantidade bem inferior à parte de conjunções. Cara, é uma banca que realmente privilegia essa parte de conectores. Regência, cai bastante em prova. Emprego, inclusive junto com o emprego de pronome relativo. Ortografia, a nova ortografia eles cobram. Vozes verbais, vi em algumas provas. Tá? Passar da voz ativa para a voz passiva, da voz passiva para a voz ativa, vice-versa. Concordância verbal e nominal, vi em algumas questões também. Certo? Que mais? Crase. Pontuação. Eu gostaria de fazer um comentário sobre pontuação. É uma banca interessante. Eles cobram a identificação de frase certa ou frase errada, ou seja, você identificar se uma vírgula foi empregada incorretamente, se o ponto e vírgula foi empregado incorretamente, e assim vai. Mas eles também pedem questões, e aí eu chamo a atenção de vocês, sobre motivo de emprego de um sinal de pontuação. Isso vi em várias provas. Não só, então eles não querem apenas que vocês observem se uma frase está certa ou errada. Mas saibam por que, essa vírgula aqui apareceu por quê? Esses 2 pontos aqui apareceram por quê? Esse ponto e vírgula aqui apareceu por quê? Então eles cobram muito esse tipo de assunto. Análise do porquê do emprego de um sinal de pontuação. Legal. Morfossintaxe. Aqui você encontra de tudo também. Morfológica, parte de classes gramaticais. São as classes das palavras. Tá? Você encontra. Funções sintáticas, sujeito, predicado, tal. Ele pede que você identifique as funções sintáticas. Classificação de orações. Tá? Esse risco aqui é coisa do além. Classificação de orações. Então você encontra vários elementos de morfossintaxe. Inclusive eu vi uma sequência, eu não trouxe
porque eu achei que as questões que eu busquei para essa aula de hoje mais interessantes. Mas, por exemplo, eles pegaram um texto, eles pegaram uma frase, em que havia 4 orações coordenadas, né? Por exemplo, acordei cedo, vírgula, tomei café, vírgula, lavei a louça, vírgula, e fui para o trabalho. Então nós temos 3 orações coordenadas assindéticas, só a última, e fui para o trabalho, que é uma oração coordenada sindética aditiva. Certo? Aí ele pergunta, cara, vou falar aqui para vocês, eles colocaram 2 questões sobre essa mesma frase. Uma perguntando a quantidade de orações. Era basicamente você identificar a quantidade de verbos. Certo? Então eram 4 orações. E depois ele pergunta que tipo de relação que existia entre essas orações. Se era uma relação de subordinação, se era uma relação de coordenação. Quer dizer, 2 questões seguidas, 2 questões em sequência. E no caso, né, eram 3 orações coordenadas assindéticas e a última era a coordenada sindética aditiva. Logo, a relação que havia entre essas orações era uma relação de coordenação. Eram orações coordenadas. Tá? Então, enfim, você encontra questão de identificação de classes gramaticais, se um termo é substantivo, se é um adjetivo, tá legal? Se é um pronome definido, se é um advérbio. Funções sintáticas, sobretudo sujeito, eles gostam de perguntar se o sujeito é simples, composto e tal. Se é um objeto direto, indireto, mas mais a parte de sujeito e a classificação de orações. Você encontra questões sobre isso. E também a parte de figuras, metáfora, metonímia, enfim, aquilo tudo antítese, a diferença entre antítese e paradoxo. Tá legal? Então, são esses assuntos, quer dizer, na realidade eles cobram praticamente tudo, né? Se você parar e avaliar o que eu mostrei aqui para vocês, é praticamente tudo. É curioso que eu vi provas em que eles trabalhavam muito essa parte de morfossintaxe. E havia provas que não havia nenhuma questão disso, só para identificar frase certa e frase errada. Aí tinha questão de colocação pronominal, de crase, de regência, de concordância, de pontuação. Tá? Então, assim, uma banca que você olha, né, 15, 20 provas, tem provas que eles puxam mais para o lado da identificação de frases certas e frases erradas. E aí você tem, além disso, interpretação e emprego de conectores. E existem provas que eles trabalham tudo. Essa parte de frase certa e frase errada eles sempre cobram, mas eles cobrariam também essa parte de morfossintaxe, né? Identificação de classes gramaticais, funções sintáticas e classificação de orações. Bom, vamos então às 3 questõezinhas que eu separei para nossa aulinha de hoje. Olha só, cara, essa questão aqui. Essa questão foi logo a primeira, né? Ela é uma questão de montagem de textos. Eles pegaram um texto, recortaram o texto, né, em 4 partes e embaralharam. E aí ele chega para você e fala assim, olha, você tem que identificar a ordem. Certo? Ótimo. Cara, o primeiro macete, e o mais importante, isso matava já 80% das questões da ESAF, é você identificar qual o primeiro fragmento da sequência. Cara, olha, eu cansei de resolver questões assim. E aí eu resolvia até muito rápido, em 10 segundos eu resolvia. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, esse item 3 aqui. Esse item 3. Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, que quadro? Quadro de quê? Quadro de doença? Quadro de saúde? Quadro de relações trabalhistas? Esse quadro aqui se refere a quê? Então, esse quadro está se referindo a algo já mencionado anteriormente. Tá? Então, obviamente, isso aqui não pode estar em cima do texto. Né? Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, só que você poderia iniciar o texto, quadro sobre o quê? Sobre o que você está falando? Então não tem como você iniciar o texto por isso aqui, porque esse quadro aqui se refere a algo claramente anterior. Então ele pede algo antes. Então esse item 3 não pode começar o texto.
Certo? Com essa brincadeira aí, olha só, não pode começar. Tranquilo? Olha só, com essa brincadeira eu já posso eliminar a letra C. Olhem só o item 4. Olhem só o item 4. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início de sintoma. É como... Cara, olha lá, eu estou comparando essa nossa relação entre passado, presente e futuro com alguma coisa que eu mencionei antes. Eu posso começar um texto assim? É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro... É como? O que é como? Como o quê? Tá fazendo, obviamente está fazendo referência a algo já mencionado. Então isso aqui não pode iniciar. Não faz sentido eu iniciar um texto assim. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início de sintoma. Sintoma de quê? Entendeu? Então não tá, isso aqui tem que ter alguma coisa antes para fazer sentido. Então esse aqui também não pode iniciar. Certo? Ótimo. Maravilha. Se não pode iniciar, já podemos eliminar a opção E. Aliás, olha lá, o item 3 também não pode iniciar, a gente já até eliminou a letra C. Então, está começando pelo número 3 também. Ficamos só entre a A e a B. Ficamos só entre a A e a B. Só por perceber que você não pode iniciar um texto assim. Ficaria um texto incoerente. Porque claramente isso aqui é uma sequência, é uma continuidade de algo já mencionado antes. Item 2. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser muito... Cara, isso aqui tá com cara de conclusão, né? Não? Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser e dá lugar a tudo que permeia a nova condição existencial. Espera lá, se ele está falando de uma nova condição existencial, é porque eu tinha que ter antes, certo? Uma outra condição. Eu tinha uma condição, só que isso aí dá lugar a uma nova condição existencial. Então, cara, se eu tenho uma nova condição existencial, obviamente o texto menciona uma outra condição antes. Tá? Além disso, quando ele fala assim, muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser. Então, olha lá, ele já falou alguma coisa que vinha antes que deixou de ser. Tá? Então, item 2 também aparentemente não dá início. Vamos ver agora o item 1. Qualquer situação de saúde e doença que nos torne... Um detalhezinho, hein, pessoal. Nós temos um erro gramatical aqui na frase, que não é meu, é o original do texto. Inclusive, acho que não é nem da prova, porque é o original do texto. Vem cá, se é qualquer situação de saúde e doença que nos torne... Quem é que vai ficar vulnerável? Somos nós. Então, que nos torne o quê? Vulneráveis. Então, há um errinho de concordância aqui, que nos torne vulneráveis. Mas não influencia em nada na questão, não influencia em nada. Há um erro de concordância, mas que não realmente não vai alterar a estrutura. Vamos lá. Qualquer situação de doença, de saúde e doença que nos torne vulneráveis diante da vida se configura como um momento de crise existencial. Olha, isso aqui está com cara de que pode iniciar. Então, esse item 1 aqui está dando a sensação de que eu posso iniciar por aí. Eu não estou vendo nada que faça referência a algo que teria que vir antes. Quando eu falo qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulneráveis diante da vida, se configura como um momento, isso aqui está parecendo até uma definição. Não é? Se configura, quer dizer, é um momento de crise existencial. Então ele está explicando que qualquer situação da saúde e doença, e essas situações que nos tornam vulneráveis, isso acaba sendo, olha a ideia de definição, sendo um momento de crise existencial. Não faz referência a nada, não menciona nada. Então não há obrigatoriedade de vir alguma coisa antes. Não há obrigatoriedade. Então eu posso iniciar o texto com o número 1. Bom, pessoal, vamos agora ver o seguinte. Então, o único que começa com o número 1 é a letra A, e é realmente a resposta. Vamos agora ver se essa sequência bate.
Vamos ver se fica bonitinho? Ele coloca, olha lá, na sequência, 1, 4, 2, 3, certo? É 1, 4, 2, 3. Vamos fazer a leitura para ver se faz sentido. Então, vou fazer a sequência 1, 4, 2, 3. 1. Qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulneráveis diante da vida se configura como um momento de crise existencial. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início de um sintoma. Olha só como é que faz. Olha como é que a sequência 1, 4 é legal. A 1 fala de qualquer situação de saúde e doença que nos torna vulneráveis diante da vida se configura como um momento de crise existencial. Então ele está mencionando, ele começa o texto falando sobre uma situação nova, uma situação de saúde e doença que faz com que a gente se sinta vulnerável diante da vida e acaba se configurando um momento de crise existencial. E aí ele compara, é como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir desse sintoma. Qual sintoma? Que ele mencionou antes. É uma situação qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulneráveis. Então, isso aqui está falando justamente, olha lá, esse sintoma é sobre essa situação de saúde e doença que nos torna vulneráveis. Do resultado de um exame, de um acidente ou um outro acontecimento que nos torna física ou mentalmente vulneráveis. Olha lá, de novo ele fala sobre a nossa vulnerabilidade. 1, 4. 2. Muito do que... Olha lá. E por conta disso, por conta dessa situação nova de saúde, ou de um acidente, ou qualquer coisa, muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser. Lógico, cara, se a gente sofre um acidente e passa a ter uma limitação física por conta disso, tá? Aquilo deixa de ser, né? Por exemplo, eu mesmo falo por mim, né? Eu sou uma pessoa antes do câncer e sou outra pessoa depois do câncer, entendeu? Eu tenho muito mais medos, enfim. Então, aquilo que eu conhecia sobre mim antes do evento câncer mudou completamente a partir desse momento, né? Então, deixa de ser e dá lugar a tudo que permeia uma nova condição existencial. Sim, a partir dali eu passei a ter uma nova condição existencial. Eu passei a dar muito mais valor à vida, enfim. E aí ele termina o texto falando o seguinte, olha, mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, tudo o que acontece impacta o nosso ser integralmente, trazendo consequências emocionais, sociais, espirituais e econômicas em maior ou menor grau. Verdade, sim. Então, o quadro ele é meramente orgânico, mas tudo isso acaba modificando as nossas relações, né? Traz consequências emocionais, sociais, lógico, a relação com a vida, com tudo muda. Tá? Então a sequência 1, 4, olha lá, 1, 4, 2, 3, cara, fica perfeito. Então ele teria que pegar aquele item 4 lá e colocar aqui, né, para que o texto fique certinho. Então quando ele recortou, embaralhou, né, o segundo fragmento foi parar lá no fim. Né? E aí o texto, né, como ele propõe aqui, a sequência que ele propõe aqui, 1, 4, 2, 3, essa sequência do texto fica totalmente coerente. Então ele começa o texto falando sobre qualquer situação de saúde e doença que nos torna vulneráveis diante da vida se configura como um momento de crise existencial. Sim, qualquer coisa que muda nosso padrão de vida gera um momento de crise existencial. Aí ele compara, olha, então qualquer situação, é como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir de alguma coisa. Sim. Né? Se você sofre um acidente e passa a ter uma limitação física, você tem um problema no joelho, não pode mais jogar futebol, isso modifica, por exemplo, a sua relação física, sua relação com a vida. Então, a partir de um sintoma, do resultado de um exame, de um acidente, um outro acontecimento, que nos torna física ou mentalmente vulneráveis. Você repara, inclusive, que, de novo, ele utiliza a palavra vulneráveis. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser, sim. O que eu imaginava para o futuro era uma coisa. Agora, com essa nova limitação, eu já não posso mais fazer aquilo. Então, aquilo deixa de ser e dá lugar a uma nova condição existencial.
E aí ele fecha o texto falando, olha, mesmo quando o quadro parece ser somente natureza orgânica, tudo o que acontece impacta o nosso ser integralmente, trazendo consequências emocionais, tal. Perfeito. Tá, eu estou explicando isso tudo, aí eu vi a montagem do texto, vi que o texto, com essa ordem, 1, 4, 2, 3, ficou totalmente coerente, mas você não precisa perder esse tempo. É lógico que eu estou fazendo isso, estou ensinando isso a vocês, mas eu acho que o principal pera lá, vamos lá. Item 1, qualquer situação de vida e doença que nos torna vulnerável, está errado gramaticalmente, mas não muda nada, diante da vida se configura como um momento de crise existencial. Isso aqui, eu posso iniciar o texto? Posso. Está fazendo remissão a alguma coisa anterior? Não. Beleza, o 1 pode começar. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos deixa de ser muito que esperávamos. Por que deixa de ser? E dá lugar a tudo. Só que parece que está faltando muito do que conhecíamos sobre nós. Né? Só que obviamente tinha que ter alguma coisa antes. Por que aquilo que nós conhecíamos sobre nós vai deixar de ser? E vai dar lugar a uma nova condição existencial. Isso aqui é uma continuidade de alguma coisa que teria que vir antes. O item 3, mesmo quando o quadro... Que quadro? Esse quadro teria que ter sido mencionado anteriormente. Não faz sentido eu iniciar o texto com isso aqui. Está faltando alguma coisa, não está sendo coerente. Item 4 é como se a nossa relação é como. Eu estou comparando com alguma coisa. Então, se eu estou comparando com alguma coisa, essa outra coisa teria que ter aparecido antes. Então, cara, só o item 1 é que pode dar início. Se só o item 1 pode dar início, a resposta só pode ser a letra A. Então, quando você faz... Cara, com os meus alunos lá da área fiscal, eu fazia 12, 15 questões seguidas, os caras já matavam esse tipo de questão em 40 segundos. 40 segundos. Eles só procuravam qual era o primeiro fragmento que daria início ao texto, e a partir dali... Tá? A partir dali, ele via, só conferia para ver se realmente fazia sentido aquela sequência proposta na alternativa. Mas, cara, era muito rápido. Ele já pegava uma macete e matava a questão. Vamos lá, outra questãozinha. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas, porém, contudo, todavia... Ou seja, nitidamente é uma ideia de é uma conjunção adversativa. Então vai dar uma ideia de adversidade. Vai dar uma ideia de adversidade de oposição. Bom, a gente já chegou à resposta, né? Letra C. Por que, já que, visto que, uma vez que, por quanto... Ó, questão de conectores, né? Como essa banca adora a questão de conjunções, gente. É impressionante como eles gostam de questão de conjunções. Então, essas construções, porque, já que, visto que, uma vez que, dado que, por quanto, na medida em que, podem ser causais ou explicativas. E aqui vai dar uma ideia de explicação. Elas se perderam por quê? Qual é a explicação de esses momentos se perderem? Porque ficaram lá atrás em nossa vida. Tá? Ficaram lá. Então, oposição, explicação. Resposta, letra C. Por fim, questão de pontuação. Foi aquilo que eu disse. Em pontuação, eles perguntam, tá? Eles perguntam questões que podem ser só para identificação de frase certa, frase errada, ou a explicação de um emprego de um sinal de pontuação. E é justamente o que acontece aqui. Olha lá. A alternativa em que a vírgula é colocada pelo mesmo motivo, então eu tenho que identificar qual é o motivo do emprego desta vírgula. A cada 40 minutos, olha lá, isso aqui é uma adjunta adverbial. Isso aqui é uma adjunta adverbial antecipada. Certo? É uma adjunta adverbial, inclusive, de tempo. Mas basta que seja uma adjunta adverbial. Cara, é um adjunto adverbial deslocado para o início do período. Então, o que justifica o emprego dessa pontuação é justamente o deslocamento desse adjunto adverbial para o início do período. Beleza? Maravilha. Então, é o adjunto adverbial antecipado. Vamos lá. Letra A. As pessoas que tentam suicídio, as pessoas as quais tentam suicídio. Esse que aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz oração subordinada
adjetiva, certo? Como essa oração subordinada adjetiva está isolada por vírgulas, essas vírgulas agregam ao período uma ideia de explicação. Então, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Maravilha? Ótimo. Bom, vamos lá. O suicídio é motivado por transtornos mentais, psicológicos, isolamentos. Essas vírgulas estão sendo utilizadas para separar elementos com a mesma função sintática. Então, transtornos mentais, psicológicos. Certo? Então, eu estou separando esses dois elementos que funcionam como adjuntos adnominais de transtornos. E essa última vírgula está separada por transtornos por isolamentos. Tá? Então, eu estou separando os dois agentes da passiva. Olha lá, eu tenho uma estrutura típica de voz passiva. Verbo ser, mais verbo motivar, transitivo direto. E olha só a preposição por. São esses transtornos, são esses isolamentos que motivam o suicídio. Certo? Ótimo. Então, olha só, pessoal. Então, essas vírgulas aqui, elas isolam elementos com a mesma função sintática. Tá? Isolam a primeira vírgula separa dois adjuntos adnominais, dois elementos que qualificam transtornos, e a última vírgula separa transtornos de isolamentos. Ou seja, separa os dois núcleos do agente da passiva. No século passado, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Eu tenho um adjunto adverbial que inclusive também dá ideia de tempo. Eu tenho um adjunto adverbial antecipado. É essa a resposta. Letra D. A prevenção ao suicídio é fundamental, pois, visto que, uma vez que, porquanto. Então, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou separando a oração principal da oração subordinada adverbial causal. Lembrando que pois, visto que, porquanto, já que, uma vez que. Inclusive, nós vimos a questão de conectores, porque podem ser conectores causais ou explicativos. É muito curioso, eles misturam a ideia de causa com explicação. Por quê? Porque nem toda causa é uma explicação. Aliás, perdão, nem toda explicação é uma causa, mas toda causa é uma explicação. Toda causa é uma explicação. Então é muito comum eles chamarem os conectores causais de explicativos. Muito comum. Então, na realidade, esta vírgula separa a oração principal da oração subordinada adverbial. Por fim, Vincent van Gogh, para mim, o pintor mais legal de todos, mais interessante, artista holandês e referencial na pintura, suicidou-se ao sofrer de depressão. Não sei se vocês sabem, mas Van Gogh, em vida, só vendeu um quadro para o irmão. Tem um livro que é muito interessante que se chama Um Van Gogh no Galinheiro. Né? Ele deu, o Van Gogh, nos últimos momentos da vida dele, ele ficou preso no manicômio, né? Cortou a própria orelha e tal, enfim. E havia um enfermeiro que cuidava dele com muito carinho. E aí ele foi e deu um quadro, uma tela para esse enfermeiro. Né? O enfermeiro, né, o Van Gogh não era conhecido em vida, os quadros dele não tinham valor até então. Aí ele pegou aquela tela e deu para os pais. Né? O Van Gogh morreu, ele pegou aquela tela e deu para os pais. Os pais pegaram essa tela e utilizaram para fechar um galinheiro, para as galinhas não fugirem. Só que de uma hora para outra o nome do Van Gogh explodiu. Cara, foi uma correria atrás desse quadro, que é muito legal, muito curiosa a situação. Mas enfim, voltando às vacas gordas, Vincent van Gogh, artista holandês, eu estou explicando quem é o Van Gogh. Estou explicando, estou esclarecendo. Isso aqui é um aposto explicativo. Então essas vírgulas aqui estão isolando o aposto explicativo. Aliás, eu poderia até usar aí, em vez das vírgulas, eu poderia usar os travessões ou os parênteses. Legal, pessoal? Cara, hoje foram quase 30 minutos no Rumo à Posse. Eu estou sempre aumentando a quantidade. Daqui a pouco vai virar quase uma nova live. Valeu, galera. Foi legal para vocês?
Espero que vocês tenham aprendido bastante. Quinta-feira nós teremos a nossa live, não se esqueçam. E na próxima terça-feira, mais um Rumo à Posse. E eu vou trabalhar novamente com o Cefet, só que não o Cefet Bahia, mas o Cefet, se não me engano, Minas Gerais. Beleza, galera? Grande abraço para todos. Obrigado e não se esqueçam de deixar o like e divulgarem o nosso trabalhinho. Quanto mais vocês divulgarem meu trabalho, mais gente estiver assistindo tanto a live quanto a Rumo à Posse, mais eu posso oferecer para vocês. Grande abraço para todos e até a próxima.